que era Deus. Achei muito louco essa ideia que a Tiara teve de falar sobre o vento, porque ele tem as coisas boas que o vento traz, de mudanças e tudo mais, e também tem as tragédias que acontecem, né, com esse fenômeno. Eu tentei buscar isso e fiquei às vezes no meio termo, assim, né, tentar descobrir onde que a Tiara quis chegar e tentar trazer isso com a música. E talvez um dia que eu tava bem cansado, meio não tão empolgado assim, talvez isso talvez tenha me ajudado a entrar dentro dessa área, desse lugar que ela criou. Essa música eu tinha pensado no início em fazer ela por partes, pensando em cada momento, pegar o texto e sublinhar quais são os momentos felizes, os tristes e assim por diante. Mas no fim rolou a oportunidade de eu dar o play nessa gravação que ela fez e eu toquei ela do início até o fim, sem parar. Eu já tinha visto a obra e já tinha ouvido a Tiara, né? Aí a Tiara começou a falar e tal, contar aquela história, e aí eu não tinha, imediatamente eu não liguei a nada. Eu só comecei a ouvir ela contar, falar. E parecia uma história pessoal, né? De pessoas. Aí depois começou esse negócio de eu derrubar as roupas do varal, aquele negócio. E aí é o vento. Agora você falou, beleza, mas pra mim era Deus, porque então... assim, você só vê quando quer e também, sabe? E assim, pensando na obra do... Mas eu também fiquei surpreso, porque eu também não sabia que era vento, ela que me falou que era vento. Então agora... E aí, eu ainda pensei no Raul Seixas, que o Raul Seixas tem, né? Tem uma música dele que ele fala que é Deus, né? Que é eu sou... Pra mim é Deus aquilo. Eu sou cearense. Não deixa de ser, mas pode ser. E aí, agora você falando, né? Eu já mudei tudo. Mudei tudo na minha cabeça. Já. Claro. Aí tem o shh, aí tem os S's, né? Tem o círculo. Exato. Tem o movimento, ela fala. E eu deixei talvez fluir a música assim como o vento vai. E assim, e por outro lado, a sua música, ela compõe junto com a fala da Tiara, mas assim, ela é um pouco etérea. Ela, na minha cabeça, ela tava meio etérea, assim, sabe? E aí pensando na obra do Viga mesmo, assim, porque, não sei, eu fiquei olhando aquela verdade, talvez isso aí me influenciou a não ir numa emoção tão feliz, tão alegre assim. Na obra do Viga tem uma figura, me lembrou um pouco as obras do Bosch, vocês conhecem? É que é um cara, então, que ele falava de coisas, só que ele usava, por exemplo, tinha uns seres estranhos, muito massa, e aí tinha uns seres, tipo assim, que o Viga colocou um passarinho, né, no meio do negócio, assim, e o Bosch trabalha com os seres, assim, também, tipo, com um corpo de gente, um peixe com um corpo de uma pata de boi, sei lá. Ele vai usando os seres assim, mas no meio de temas bíblicos e do caos. E aí, claro, é diferente a obra do Viga, mas me lembrou um pouco porque tem tipo um anjo, alguma coisa assim, olhando e tem um pássaro e parece que tá pegando fogo, não sei, parece uma floresta devastada. Eu também me lembrei bastante do inferno, como se tivesse alguma lembrança. Eu acho que a gente passa por isso com as enchentes, depois das catástrofes, a gente consegue se renovar e tal. Então talvez o quadro do Viga é meio tragédia, mas a Tiara conseguiu trazer alguma leveza ainda, né? Apesar dessa catástrofe toda. E buscar as coisas boas do vento também, né? Não só... Eu acho que a gente foi deixando mais leve, acho. O quadro do Viga, pelas cores, é muito fogo, né?
aqui, o que Os elementos. Aí, meu Deus, agora eu vou ter que ser terra. Pois é, eu tô muito curiosa pra ver o que o Viga falou. Não existe exatamente a Ana bailarina, a Ana comunicadora, a Ana coreógrafa. É a Ana, né? E as faces dela, né? Então, com certeza existe, mas eu acho, por exemplo, até para esse projeto agora, pensando nisso, sempre tem um conceito, né? E é isso, como a dança não é exatamente uma arte solitária, né? Eu não sei bem, por exemplo, como que é pro Vigarani, que foi o primeiro desse processo todo, que chega lá e pinta um quadro da cabeça dele, né? Mas a dança não é uma arte solitária, então assim, como a gente depende de outras coisas, e a primeira delas seria a música, ou a falta dela, a opção da falta dela também pode ser uma opção, né? Aí você já sistematizou. Até se eu resolvo tirar a música, eu já pensei, já é um processo de criação, eu já estou pensando um conceito, né? O conceito está sempre presente, não adianta. Você tem que estudar, mesmo sendo uma improvisação. Mas sobre a criação em si, né? O processo para se chegar no palco. Depende muito. O caminho é uma coisa que depende bastante, né? Mas a criação em si, aí já pensando num sentido um pouco mais profissional e tal, varia muito. Para mim, é sempre uma aglutinação. Para mim é necessariamente uma aglutinação, porque assim, como a gente trabalha com a dança, a gente precisa da música, precisa dos outros referenciais, né? As artes cênicas englobam muitas coisas, o figurino, o cenário, então assim, tudo isso tem que ser pensado antes, a gente tem que criar uma colcha mesmo, costurar essa colcha de vários elementos, né? Acho que é isso que é interessante na criação coreográfica, porque ela não é só o movimento do corpo, né? Quando você dirige um espetáculo, quando você coreografa alguma coisa assim, você tem que pensar em várias coisas, então realmente não é só chegar ali no palco e dançar, você tem que pensar na luz, você tem que pensar no cenário, você tem que pensar no figurino, você tem que pensar em tudo, e tudo isso tem que ter uma coesão conceitual. Para mim, nunca o caminho de criação ele parte da mesma coisa. Eu acho que o caminho, a maneira como você vai construindo, a gente tem um jeito de fazer, que a gente vê que funciona e a gente começa a repetir. Mas o ponto de partida costuma variar, para mim, pelo menos. Então, assim, muitas vezes é isso, né? Você já tem um grupo e esse grupo te inspira, por exemplo. Você tem um grupo de pessoas que dançam de tal maneira, ou tem tal condição física, e isso te inspira, né? E às vezes é uma música que vai te inspirar, então você começa por um outro elemento para você já imagina uma dança em cima daquilo, né? Às vezes é um tema, né? Então às vezes é um tema urgente, qualquer, que está na sua cabeça martelando e você fala, eu preciso falar disso. Então depende muito, às vezes é uma poesia, né? O ponto de partida eu acho que é o que mais varia, não é o mesmo, nunca é o mesmo. O processo de criação ele é um pouquinho parecido, né? Porque assim, isso é processo. Você construir alguma coisa, para você chegar ali, existe um processo. E é o processo de aglutinação, é tipo o briefing mesmo. É uma coisa assim, você começa a ter um monte de ideia, né? Como é que eu vou condensar isso? Aí às vezes são palavras, aí você vai anotando, às vezes são cores, às vezes são formas, às vezes são músicas. Coisas que você vai aglutinando e isso vai virando uma coisa outra qualquer, né? Para mim o processo é fundamental mesmo. Eu acho que também tem a ver com o fato desses anos todos, principalmente essa fase minha aqui em Rio do Sul, assim, de eu estar muito mais na função de professora e coreógrafa do que de bailarina, né? Então, assim, eu nunca tive uma intenção assim de mostrar uma super dança ou, nossa, como essa coisa é técnica. Eu acho que a minha preocupação sempre foi muito mais assim, como que eu vou passar alguma coisa, como que eu vou construir uma coisa que
partir de um ponto e construir uma coisa importante a partir desse ponto, sabe? E é por isso que o processo é tão importante. Mas assim, é sempre uma junção de coisas. Então, e se é junção de coisas, tem que ter processo, porque senão não vira nada. Né? Claro, a simbiose e a conexão, ela é necessária e ela é visível. Para quem dança, por exemplo, quando você é bailarino, aí pensando no bailarino, é fato que quando o grupo está conectado, quando um conversa com o outro, quando um olha para o outro, assim, as pessoas dançam mais juntas. Elas fazem naturalmente mais juntas os movimentos, elas conversam. Né? Se é um grupo desconectado, fatalmente vai ficar uma coisa desconexa. Né? Na construção de processo, claro que assim, quanto mais profissionalizado mais cada um no seu quadrado, mesmo que não converse tanto, mas assim, é um problema de cada um, você com a sua técnica entra a ferramenta que você tem, entra esse tipo de coisa. Então, mesmo que não sejam pessoas que de repente se encontrem fora do ambiente profissional e tal, é uma simbiose mais profissional, né? Assim, existem situações e situações, mas é óbvio que se tem conexão entre mentes, né? Se não me engano é o Klaus Viana que ele fala sobre isso, que quando ele chamava os bailarinos para dançar com ele, né? Ele tinha uma entrevista porque ele tinha que ter conexão com a pessoa, porque senão a conexão na dança não ia acontecer. Eu acho que isso existe sim, sabe? Essa conexão de ideias, de pessoas, de pensamento, mas o processo ajuda. O processo conecta. Também tem esse lado, né? Às vezes você não tem uma conexão anterior, mas o processo ele conecta com certeza, né? E o processo é justamente isso, né? Um processo produtivo, de repente ele vai juntar os diferentes ali. E qual que é o ponto comum entre esses diferentes? Isso é uma coisa importante. E aí eu fiquei pensando nisso, como que eu ia fazer? Aí o que acontece é que eu também estou em processo, né? E assim, eu não sou a mesma mais, com certeza. Então assim, parece que agora eu estou me preocupando menos também, por um lado, sabe? Não importa muito se essa minha dança vai ficar boa ou ruim. Essa sou eu, é assim que eu dou conta, sabe? Inclusive com as minhas limitações, que são novas, né? Que eu não tinha há 20 anos atrás. Certas limitações físicas mesmo. Porque o bailarino também lida com esse outro aspecto. Que é porque ele é um artista, mas ele também é um artista do corpo. E o corpo, ele muda, e ele ele se transforma, e ele se limita. E ele se amplia em outros aspectos, né? E talvez difere, né, um pouco de outras artes, que é essa questão da idade mesmo, que você começa. Porque assim, a dança, como ela é uma arte do corpo, ela tem esse aspecto que é um pouco atlético. Quando você começa muito pequeno e tal, você vai crescendo, você vai o quê? Aprendendo a técnica, basicamente a técnica. Então, às vezes tem um momento ali da sua vida que, esse aqui é o meu ápice técnico, né? Pensando muito mais nesse sentido assim, de dança como uma atividade atlética. O que acontece é que existem também muitas danças, né? Existe o balé clássico, então eu estou falando basicamente de quem começa no balé clássico, que é o caminho de muitas e muitas, muitas pessoas na dança que fez. E depois não adianta, né? As coisas mudam mesmo, então de repente você para, foi o meu caso também. Então você interrompe o processo no momento que você está, às vezes, no ápice do seu corpo, da sua atividade física. E aí quando você retorna com outra bagagem, com outras coisas. Então talvez você traga uma dança, às vezes, mais madura em outro aspecto. Então essa é uma transformação, isso é verdade. E isso acontece para todos. E todas. E todos. Mas eu acho que a dança é também uma arte visual. Sabe? E é muito difícil a gente fugir desse aspecto visual. Né? Quando você pensa em coreografia, por exemplo, você falou em coletivo, naquele negócio assim, um grupo bem entrosado e tal, uma coreografia simples, mas que esteja todo mundo numa conexão assim. Mas eu acho que é porque no fundo a gente busca um resultado visual, sabe? É sentimento também, óbvio, né? Até porque o visual também causa isso, mas eu acho que tem um aspecto que talvez se fale pouco ainda da dança, que no fundo a dança é também uma arte bem visual.
Um texto, você pode imaginar, e nesse sentido ele é visual, mas ele não é visual. A parte visual do texto, ela é abstrata. A música, a parte visual da música, ela é abstrata, porque o concreto é a audição, sabe? A língua em si que você conhece, então você entende o texto e tal. Agora, a dança, ela é visual. Alguém chegou e falou, eu não entendi nada, mas eu fiquei angustiado. Falei, você entendeu? Porque o entendimento, ele passa muito por uma sensação. Senão não existia arte abstrata. Senão não existia música instrumental, né? O entendimento, essa ideia de entender em arte, né? Em arte, o entendimento, ele nunca é linear. Não precisa ser. Quem diz que precisa, né? O entendimento é de cada um, com a bagagem de cada um, com a cultura de cada um, e isso é cultura. A cena é um desequilíbrio, uma desarmonia, alguma coisa nesse sentido. É isso que importa, né? Na verdade, está desequilibrado, assim, a pessoa não vai sacar que você fez aquilo intencionalmente para ficar desequilibrado. Ele vai simplesmente sentir o desequilíbrio. Assim, tem o momento do linear, sabe? Tem o momento do didático. Eu acho que tem tudo existe. Só que eu acho que a gente não tem que se podar por não estar explicando, simplesmente, sabe?